O que é a obra de Deus? É o nosso tema de hoje, é uma pergunta, né? E vamos buscar respondê-la da melhor maneira possível por meio da palavra. O que é a obra de Deus, afinal de contas, né? Os versículos iniciais estão em João, hoje são 2, né? João capítulo 6, versículos 28 e 29. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Que tremendo, né? Glória a Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, povo santo, povo amado, povo que pertence à vida eterna e que viverá para sempre no paraíso com o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós recebemos muitas perguntas, né? Isso sempre, mas de vez em quando parece que os irmãos meio que se conectam numa mesma dúvida, né? Então aparece várias perguntas de irmãos diferentes ao mesmo tempo, né? Então nós temos recebido, nesse meio tempo, pouco antes, né, desse estudo de hoje, nós temos recebido muitas perguntas sobre obras. Irmão Cristiano, e as obras, etc. Por que as pessoas têm essa dúvida? Porque elas estão chegando na graça, né? E elas eram acostumadas a estarem lá no meio do sistema religioso realizando obras da lei, disfarçadas de obras da graça, né? As obras cerimoniais, né? Os sacrifícios corporais, o duro trato do corpo, a observância de mandamentos, de ordenanças, de proibições, de imposições, né? A participação em cerimonialismos, né? Comer e beber na igreja, fazem campanhas e passam óleo. Eles estão acostumados com esse mover religioso, né? Porque a religião, ela coloca no coração das pessoas que elas precisam realizar esse tipo de obra, né, religiosa, além das boas obras, tem que realizar obras religiosas para serem salvos, né? A religião coloca isso no coração do povo. Olha, você precisa fazer essas obras para ser salvo. Se você não fizer, se você não cumprir, se você não realizar, né, se você não for obediente aos mandamentos da nossa organização religiosa, você vai perder a sua salvação ou deixar de ganhá-la, né? Então as pessoas são levadas a isso. Aí quando elas se deparam com a palavra da graça, né, eventualmente, né, ela pesquisa, encontra um estudo, claro que isso tudo tem um mover de Deus, né? Então Deus permite a pessoa alcançar aquele estudo, ela vai, estuda, ela abre entendimento, só que vem a dúvida: poxa, mas eu sempre ouvi falar que eu tinha que fazer, tinha que acontecer, e agora em graça diz que não, que eu vivo pela fé. E aí? Eu não tenho que fazer a obra de Deus? Não existe uma obra de Deus a ser executada? Quer dizer, se eu estou na graça, então, e na graça eu não tenho que fazer obras para ser salvo, para ser filho de Deus, para ser abençoado, né? Eu não tenho que fazer nada para, esse é o ponto, né? Para alcançar algo de Deus. Então eu não tenho que fazer a obra de Deus? Existe uma obra, então, a ser feita em graça? Amado irmão, amada irmã, evidentemente que sim. A palavra do Senhor diz, e nós vamos ver aqui, vamos ler juntos, que nós fomos criados para as obras. Nós fomos salvos pela graça e criados em Cristo Jesus para as obras. Então, o raciocínio do evangelho verdadeiro, ele é o contrário do raciocínio da religião. Porque a religião é aquela história, né? Você tem que fazer para. Então, você faz não só a obra boa, né? Fazer boas obras, eles também incentivam isso, só que com aquilo que eu falei agora há pouco, antes de entrarmos no estudo, né? As pessoas, elas têm aquele sentimento de barganha. Então ela faz a obra. É bom que se faça boas obras? Claro que é, sempre são bem-vindas. Porém, o estímulo para se fazer no meio da religião é errado. Ainda que as boas obras sejam bem-vindas, o ideal é que façamos elas com a visão da graça. Ou seja, não a visão de barganhar. Eu vou fazer para Deus me notar, eu vou fazer para ser um abençoado, eu vou fazer para que, eu vá para o paraíso, para que eu ganhe a vida eterna, para que eu seja um salvo. E o evangelho pensa o contrário. A religião diz uma coisa e o evangelho diz outra. O evangelho diz que, na verdade, nós não fomos salvos
para ou pelas obras, né? Pelo fato de fazermos obras religiosas e boas obras. Não, nós fomos salvos para as obras. Mas que tipo de obra, irmão cristiano? Boas obras. A gente vai estudar isso aí, tá? Em detalhes, tá bom? Não são obras religiosas, tá? O Senhor não nos salvou e não preparou obras religiosas para nós. O Senhor preparou as boas obras. Nós não temos nada que nos envolver com obras religiosas, com mandamentos de homens, nada disso aí. A gente tem que estar fora disso aí, de todo esse cerimonialismo, de toda essa religiosidade. Agora, existem boas obras a serem executadas que Deus preparou para nós de antemão. Ele preparou essas boas obras para os filhos dele, para que nós as executássemos neste mundo. Mas não, repito, não para sermos salvos, não para sermos filhos, mas porque já somos. Então as boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão, elas são um reflexo de quem nós somos, tá bom? Então, olha só que interessante, vamos raciocinar aqui em cima desses 2 versículos iniciais. Vamos lê-los mais uma vez. João 6, 28 e 29. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. O que Jesus está dizendo aqui? A obra do Senhor é crer em mim. Né? Aquele que ele enviou era ele mesmo. Ele aqui, no caso, é o Pai. Né? O Pai enviou o Filho. Então a obra era crer em Jesus. Interessante isso, né? A gente, quando pensa na palavra obra, né, logo vem na mente a ideia de trabalho. E é isso mesmo. Né? Só que quando nós vemos Jesus falar que a obra é crer, parece então que não existe nada a ser feito no reino de Deus. Né? Parece que não precisa haver nenhum tipo de desempenho nosso. Amado, só que na verdade não. Quando o Senhor Jesus fala que a obra de Deus é crer nele, obviamente ele está falando de um princípio, de uma base. Ele está falando do início das coisas. De onde parte tudo? Tudo parte do crer. Você está entendendo? Não é que a obra de Deus seja apenas crer em Jesus. Não. Crer em Jesus, obviamente, é fundamental. É o princípio, é a base de tudo. Então a obra de Deus é crer nele, é preciso crer. E Jesus enfatiza isso por quê? Porque a esmagadora maioria daqueles judeus ali, nós temos que ver o contexto, obviamente, né? A esmagadora maioria dos judeus ali não criam no Senhor. Não o enxergavam como um Messias prometido. Entende? Então ele falou, a obra de Deus é crer em mim, é crer naquele que enviou. Mas obviamente ele está falando de um princípio. Porque se fosse assim, amados, os discípulos não seriam levados a fazer o que eles foram chamados a fazer, por exemplo. Jesus não disse para eles, olha, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Não foi o que ele falou? Então você vê que não é apenas crer. Jesus não disse assim, ó, a obra de Deus é apenas crer em mim. Não. Ele disse, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Mas isso é a base. É o princípio da obra de Deus. Entende? Só que os discípulos foram enviados, realizaram obras. Né? Eu estou, obviamente, observando o contexto do livro de João ali, onde muitos não acreditavam em Jesus. Ele disse, olha, a obra de Deus é acreditar em mim. É o princípio de tudo. Porque como fazer a obra de Deus sem acreditar em Jesus? Né? Então temos que fazer o chamado que Deus tem para nós, só que entendendo que esse chamado, amado, não está atrelado a religião nenhuma. Esse chamado não está atrelado a praticar obras de lei. Não, esse chamado está atrelado a crer. Então, o crer é o princípio de tudo. É o início. Mas existe sim uma obra a ser exercida, só que não tem relação com coisas religiosas. São obras que Deus preparou de antemão, as boas obras, entende? Quando a gente ouve, a gente lê, né, a palavra obra na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nós vemos a palavra ergon. Ergon significa negócio, empreendimento, emprego, ocupação. A palavra ergon significa tudo isso. Então você vê, a obra de Deus, o ergon de Deus, é o quê? É uma ocupação no reino.
É como um empreendimento, é como um emprego, né, que você se envolve. É um trabalho mesmo. Entende? Porque nós temos que dar frutos, amados. Os frutos são as consequências de quem nós somos. Os frutos são as consequências da salvação. Então, por exemplo, a salvação, ela alcançou o nosso entendimento, né? Nós já nascemos nesse mundo salvos, sempre salvos do ponto de vista da eternidade. Faltava então a salvação do nosso entendimento e essa salvação nos alcançou por meio da revelação da graça. Essa salvação nos leva a fazer as obras. Entende isso? É uma consequência, aquilo que a gente sempre diz. Eu reforço muito isso aqui, amado, para ficar bem gravado no seu coração. As obras que fazemos no reino de Deus, elas não são a causa de nada. Elas não causam salvação, não causam o fato de Deus nos amar, de Deus nos aceitar. Não é isso. As obras são a consequência disso tudo. Deus nos ama, Deus nos elegeu, né, como filhos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, somos salvos, sempre salvos. Tudo isso nós já temos e somos em Cristo. Agora, a partir disso é que vem as obras, a consequência. Então a salvação do entendimento nos alcançou, glória a Deus por isso. É a maior de todas as bênçãos que podem se manifestar nessa vida terrena, é conhecer a palavra da graça. Então a partir disso nós somos levados a dar frutos, a frutificar. Então, crer, quando o Senhor Jesus disse lá para os discípulos dele, a obra de Deus é crer em mim, ele estava falando de um princípio. A base de tudo, o fundamento é crer. E a partir do crer, obviamente, nós vamos exercer as obras que Deus preparou para nós. Mais uma vez, vou reforçar, não são obras da lei. Não é frequentar templo religioso. Irmão Cristiano, a obra de Deus é o quê? É todo domingo eu colocar uma roupinha e ir lá para as quatro paredes, me ajoelhar no chão, clamar, e rodar na igreja, e orar, e não sei o quê. É isso. É ir lá fazer a campanha, é passar um óleo, é seguir o mandamento lá da convenção da minha igreja, do pastor, do líder, do bispo, do padre, do papa. Não, amado, entenda isso. A obra de Deus não é isso. Não é você estar atrelado a um sistema denominacional que se diz cristão. Não é você realizar obras religiosas. Não é isso. Vamos caminhar nesse conhecimento, né? Vamos lá. Então, crer é o princípio da obra de Deus. Assim como Jesus escolheu os discípulos dele e os designou para que eles dessem frutos, isso também serve para nós. E o Senhor é tão maravilhoso que, além de tudo, Ele ainda vai nos galardoar de acordo com o nosso trabalho. 1 Coríntios 3:8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Ou seja, são duas atividades, né? O que planta e o que rega. Eles, na verdade, estão no mesmo patamar. É isso que Jesus está falando, né? Então, eles são uma coisa só, estão no mesmo patamar. Só que um tem um chamado de plantar, o outro de regar. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. É de acordo com o trabalho. Então você vê que existe sim um trabalho. Entende? Existe uma obra, ergon, emprego, ofício. Você entende? O sentido é esse. Existe sim, amado, algo a ser realizado por nós no reino de Deus. Só que o princípio é crer. O princípio dessa obra é crer, a base. Mas não é apenas crer. Você crê e a partir do crer, né, você começa a realizar as obras que Deus preparou de antemão. Efésios 2:10. Aqui no contexto diz, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Né, isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 o Paulo diz, porque somos feitura sua. Ou seja, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, vejam só, para as boas obras. Para. Pegou? Ou seja, a consequência, fomos feitos para elas. Não por elas, mas para elas. As quais Deus de antemão, olha só, preparou para que andássemos nelas. Amados, Deus preparou as boas obras de antemão. Esqueçam obras religiosas. Esqueçam obras da lei, esqueça cumprir mandamentos, frequentar templos religiosos, receber carteirinha de membro e sacrificar. E não sei, esquece isso aí. Não foi isso que Deus preparou para nós. Ele preparou boas obras. Vocês viram aqui.
E essas boas obras ele preparou para que nós, os filhos dele, andássemos nelas. Você acabou de ler comigo aqui. Obras que ele preparou de antemão. Então, a obra de Deus é isso. O princípio é crer. Jesus falou, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, ou seja, crer em mim, Jesus. Então esse é o princípio. A partir desse princípio vem então as boas obras que ele preparou de antemão. Isso é a obra de Deus. É fazer o que Deus determinou, não o que o homem determinou. Não o que o homem inventou, porque religião é criação do homem. Religião não vem de Deus. Jesus não veio instituir uma religião. As pessoas têm isso na mente, né? Não, Jesus veio instituir. A Igreja Católica foi instituída por Jesus. Foi nada, amado. Papo furado. Sabe? Porque... Jesus não veio instituir religião nenhuma. Pelo contrário, ele veio acabar com a religião. Inclusive, ele acabou com a religião que ele mesmo pertenceu, que era a religião dos judeus. Ele acabou com aquilo ali. Ele veio para isso. Porque o que Jesus disse lá, ainda nos dias de sua carne? O Senhor Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. As pessoas vieram até ele. Jesus, como é que é a adoração? É no templo? Em Jerusalém, ele cita assim, em Jerusalém, no caso, obviamente, o templo, né? O templo de Jerusalém era o centro, né, da religião judaica. Então eles perguntaram, é em Jerusalém? Ou seja, é no templo? Ou é no monte? Como os samaritanos dizem. Aí Jesus falou o quê? Não. Vai chegar um tempo, e agora é? Porque ele estava ali justamente cumprindo a lei para estabelecer a graça, né? Ele sabia que logo ele morreria na cruz para cumprir a lei, para abrir o caminho da graça. Então ele falou, agora é o tempo em que os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Não é no templo, não é no monte, não é um local físico, um local geográfico, é no coração, é em espírito por meio da verdade. Então a obra de Deus, amado, ela não pode estar relacionada com instituições religiosas, com templos, com placas, com carteirinha de membro, com batiza aqui, faz a primeira comunhão, participa da classe dos catecúmenos, não sei o quê. Essa organização, ela é até bonita, né? Você olha assim, um sistema bonito, organizado, não tem a classe ali dos catecúmenos, tem a classe não sei do quê, tem os batizandos, né? As pessoas estão sendo preparadas para o batismo, tal, tem toda aquela emoção, tudo bem. Mas isso aí não tem nada a ver com o que Jesus instituiu. Jesus veio instituir a graça. Jesus veio instituir pessoas se preparando para realizar boas obras, não obras religiosas. E o intuito, obviamente, é que essas obras fossem feitas com o coração da graça. Não, ou seja, não querendo barganhar. Vou fazer aqui para ser salvo. Vou fazer para ser abençoado. Não, o coração vou fazer porque eu sou filho de Deus. Eu vou fazer a boa obra porque eu sou escolhido. Eu vou fazer o bem porque Deus me ungiu com o Espírito Santo dele. Eu sou um eleito dele. É consequência de quem eu sou. Então entenda, amado. Você que tem dúvida sobre isso, irmão, agora eu estou ouvindo a graça, estou aprendendo. O que é a obra de Deus? Eu tenho que sacrificar, fazer acontecer, mas a graça diz que não, e agora? Calma, amado, descanse. Descanse. Vamos caminhar e entender o que é a obra de Deus. Então você já está entendendo que não é obra religiosa. Não é pertencer a instituições. Não é fazer o que o homem inventou e criou e disse que Jesus criou. Não é isso. Vamos lá. Fazer a obra de Deus em graça, na visão da graça, consiste basicamente nisto aqui. Número 1, crer em Jesus Cristo ressuscitado. Observe, nós lemos no início do estudo um livro histórico, né? O livro de João, onde Jesus ainda estava debaixo da lei, seus discípulos e todas as pessoas do mundo naquela época estavam debaixo da lei. Muito bem. Então ali era um contexto. Ele falou, olha, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Naquele contexto era ele, Jesus de Nazaré. Nós sabemos que agora nós pertencemos ao Cristo que ressuscitou. É uma outra manifestação, entende? É o mesmo Senhor, como a palavra diz em Hebreus, né? O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que são manifestações diferentes. Ali, nesse contexto dos versículos iniciais do estudo de hoje, era Jesus ainda debaixo da lei, Jesus em carne. Tá? Só que agora nós não temos mais essa visão de Jesus em carne. Nós não seguimos mais a Jesus em carne debaixo da lei. Nós seguimos a Cristo ressuscitado.
Entende? Então, contextualizando aquilo que Jesus disse para os discípulos ali em João no capítulo 6, contextualizando hoje para a graça, é Jesus ressuscitado. Ou seja, o princípio da obra de Deus na graça é crer em Jesus ressuscitado. Assim como era ali debaixo da lei ainda, era crer naquela manifestação de Jesus. Jesus de Nazaré. Olha, a obra de Deus é essa, é crer naquele que ele enviou, é crer em mim. Então, para aqueles judeus, naquele contexto ainda antes da cruz, era crer em Jesus de Nazaré, ou seja, crer que ele era, né, o Messias prometido, crer que ele era o Filho de Deus. Então, o princípio da obra de Deus era este naquela ocasião. Para nós, em graça, o princípio é crer em Jesus, mas Jesus Cristo ressuscitado. Romanos 7,4, Nova Versão Internacional. Esse versículo é um clássico da graça. Nós sempre que falamos de Cristo ressuscitado, nós temos obrigação de ler esse versículo. Existem outros, mas esse é um dos principais nesse assunto. Assim, meus irmãos, olha só, vocês também morreram para a lei. Tremendo isso, né? Olha só o que Paulo está falando, amado. E muitos insistem com a lei hoje em dia. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo morreu, através da morte dele, nós morremos com ele, morremos para a lei. Para pertencerem a outro. Observe isso. Isso aqui, olha, amado, eu vou falar para vocês. A primeira vez que eu me deparei com essa passagem aqui, e que eu ali com os olhos já em graça, né, eu estava engateando na graça, estudando aquela coisa toda. Quando eu me deparei com essa verdade, eu fiquei estupefato. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, outro? Como assim? É uma revelação tremenda isso aqui, né? No contexto aqui, o Paulo está falando de dois maridos, né, que é a lei e a graça. É Cristo de Nazaré e Jesus ressuscitado. Jesus de Nazaré estava debaixo da lei, Jesus ressuscitado é graça. Vocês entendem? Dois maridos. E ele diz, olha, um marido morreu. Quem é que morreu? Foi Jesus de Nazaré na cruz. Então nós temos que pertencer ao marido que está vivo. Então, na metáfora, quem é o marido que está vivo? Jesus ressuscitado. Ou seja, não temos que olhar mais Jesus como Nazareno, não temos mais que segui-lo debaixo da lei. Nós temos que olhar para Jesus agora do ponto de vista da graça. É Jesus ressuscitado. Por isso Paulo disse, para pertencerem a outro. Aqui no contexto é outro marido. Vocês percebem isso? Outro marido. Que marido então é esse, o irmão Cristiano? Aquele que ressuscitou dos mortos. Pegou? Então, dois maridos. Um morreu, Jesus de Nazaré na cruz. A lei. O outro marido, graça. Jesus ressuscitado. Pertencemos então ao outro. Aquele que ressuscitou dos mortos. Olha só o final do versículo. A fim de que venhamos dar fruto para Deus. Amado, vamos lá. Pegou aí o entendimento? Olha o teu chamado. O princípio é o quê? O princípio é crer. Não foi o que Jesus falou lá para os discípulos? Olha, o princípio é crer naquele que ele enviou, ou seja, crer em mim. Em nosso contexto da graça é crer em Jesus ressuscitado. Você acabou de ler comigo aqui. É pertencer ao outro marido. Tá? Aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Pegou o princípio? Dar frutos. O que é o fruto? Dar fruto, se não fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós. Você entendeu que a obra de Deus ela tem que ser praticada? Tem que ser, amado. Não existe essa história de graça. Não faço nada, graça agora é só... Não, amado. Tem gente que usa a graça para deixar a carne à vontade. Aí é problema de cada um. Eu entendo que o Filho de Deus, genuíno, não vai usar a graça para isso. Porque ele entende a posição dele e ele vai usar a revelação da graça para fazer o bem. Para ser uma pessoa melhor, etc, etc. Então, o princípio da obra de Deus é crer em Jesus. Nesse contexto nosso, em graça, é Jesus ressuscitado. A fim de darmos frutos para Deus. Então você tem que entender isso. Você tem um chamado para dar fruto. Sabe? Não é para deixar, agora eu vou fazer o que a minha carne quer, estou na graça, estou sal, etc. Não é isso que o Evangelho revela. É para dar frutos para Deus, não para a carne, ora. Então, o princípio da obra de Deus é crer. Crer em Jesus ressuscitado, a fim de que venhamos dar fruto para Deus.
Dar fruto para Deus, basicamente, é você cumprir aquilo que Jesus falou: ser o sal da terra e ser a luz para o mundo. A sociedade precisa do sal, entende? E precisa da luz. E esse sal e essa luz tem que vir dos filhos de Deus. Mas nós, filhos de Deus, só vamos temperar o mundo e iluminar o mundo somente através do verdadeiro evangelho. Pode notar, amado, o mundo está cheio de religião. Eu pergunto, cadê a luz desse mundo? Não era para o mundo estar totalmente iluminado com Cristo? Cadê? Porque a religião não ilumina nada. Quem está... Olha, amado, vou falar uma coisa séria. Quem está no meio da religião é sal insípido. Tá? Vamos ler isso aqui já já. O que é o sal insípido? É o sal sem sabor. Jesus usa essa metáfora por quê? Naquela época, o sal tinha muito valor. Hoje em dia o sal é uma coisa corriqueira, muito barata, né? Você compra baratinho no mercado. Mas na época de Jesus aqui, o sal era uma coisa caríssima. Inclusive era o salário, né? Por exemplo, dos soldados romanos. Daí que vem a palavra sal, salário. Pegou, né? Então era algo muito caro. Tanto que a culinária naquela época nem se usava tanto sal. Até se usava, mas não muito. Na época de Jesus ali, o equilíbrio dos alimentos era agridoce. Interessante isso, né? O equilíbrio era agridoce. Por quê? Porque não se usava muito sal, era coisa muito cara. Então as comidas eram temperadas com vinagre, com mel. Sabe essa coisa, mostarda e mel? Que hoje é famoso, né? Ah, um molho de mostarda e mel. É esse equilíbrio que tinha naquela época, eram os temperos. Mostarda e mel, vinagre, etc. Então havia um equilíbrio agridoce, porque não se usava sal, era uma coisa muito cara. Então Jesus usa essa metáfora para dizer o seguinte: o sal tem que ter sabor, porque havia um tipo de sal que ele não era um sal puro, observe isso. Entende? Então esse sal que não era puro, ele perdia o sabor, ele não dava paladar nas coisas, era um sal impuro. Entende? Então Jesus fala, olha, se o sal se tornar insípido, ele não vai temperar, porque ele é de qualidade ruim, ele perde o sabor. Amado, quem está no meio do sistema religioso é sal insípido, não tempera nada. Vamos ver aqui no texto, Mateus 5, versículos do 13 ao 16. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Observe bem isso. Esse era um sal que não era puro, como eu falei. Era um sal que perdia o seu sabor e não tinha como restaurar o sabor. Entende? Não era aquele sal que era o sal caro, o sal que tinha sabor de verdade, que era valoroso e que não perdia o seu princípio, que era temperar. Entende? Então Jesus está perguntando, se o sal perde seu sabor, como é que vai restaurar? Entende isso? Quem está no sistema religioso é sal insípido, é sal sem sabor. É um sal que não é puro. Em graça nós somos o sal puro, o sal valoroso, que era caríssimo naquela época. Entende? Nós somos esse sal. O mundo, a sociedade precisa do nosso sal, amado. Nós que somos da graça, nós que não somos frequentadores de templos. As pessoas pensam que frequentam um templo de pedra, tá bom, eu estou fazendo obra de Deus. Todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira, eu venho aqui, faço a campanha, passo óleo, sacrifico, sou fiel dizimista, subo o monte, faço jejum, tá bom. Não, isso não é sal da terra. Isso não é salgar e temperar a terra, de jeito nenhum. Isso é um sal sem sabor. 14. Vocês são a luz do mundo. Olha só. Percebe o que é a obra de Deus? É você ser o sal da terra, um sal que realmente tem sabor, que ativa as papilas gustativas, né? Que faz as pessoas sentirem o sabor dos alimentos. E nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu vou dizer para você, a cidade do sistema religioso, na metáfora aqui, está escondida. Não está sobre um monte. Eu pergunto mais uma vez, cadê a luz que a religião, que se diz cristã,
Cadê a luz do mundo? O que mais se precisa hoje nesse mundo é de luz, é de sal para temperar esse mundo. E aí, cadê? Repito, o sal de quem está no sistema religioso é insípido, é um sal sem sabor, é um sal vagabundo, é um sal impuro. E a luz que deveria estar sobre o monte iluminando a cidade, a luz não está no monte. 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Pegou aí? A luz do sistema religioso está embaixo da vasilha. Pegou? Não ilumina nada. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, mas é o que o sistema faz. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Olha só, que coisa tremenda, né? Isso aqui é uma metáfora interessante. Naquela época, amados, as casas elas eram, na maioria, muito pequenas. As pessoas, inclusive, muitas tinham apenas um cômodo na casa. Então a pessoa colocava apenas uma candeia em um lugar alto e iluminava a casa inteira. Essa é a metáfora de Jesus. Essa casa, na metáfora, é o mundo. Entende? Agora, quando a luz está escondida atrás da religião, que no caso a religião aqui é a vasilha, a religião é a vasilha. Aí as pessoas pegam a luz e colocam embaixo da vasilha. Nas versões mais antigas é no alqueire, né? Era um tipo uma vasilha para separar grãos, etc. Era o alqueire, vasilha, né, no caso. O sistema é a vasilha. E a luz do evangelho está escondida embaixo dessa vasilha. Então a casa não está iluminada. Tremendo, né? 16. Agora vejo 16. E assim, colocando então a luz no alto, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Olha aí, ó. Para que vejam o quê? As suas obras religiosas? As suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pegou? Pegou aí? O nosso chamado, luz do mundo, sal da terra, não é sal vagabundo, sal impuro que não tem sabor. Esse é o sal do sistema. Não é a luz no meio do sistema, está escondida na vasilha. A religião é a vasilha que impede que a luz alcance a casa. Não. É o sal puríssimo, perfeito, com sabor. É o sal do Evangelho da Graça. Nós somos esse sal, porque estamos debaixo do Evangelho da Graça, percebe? Nós somos a luz desse mundo, porque a nossa cidade está no monte. Porque a nossa candeia está na parte de cima da casa. Pegou, né? Isso, amado, é obra de Deus. É fazer as boas obras, você acabou de ler. Agora, essas obras foram preparadas quando? De antemão, como Paulo disse, né? Para que nós andássemos nela. Então, amado, ser luz do mundo e ser o sal da terra, o que na prática isso significa? Isso significa você buscar o seu dom, o seu chamado e exercer o seu trabalho. Olha o que Paulo falou. Nós temos que pertencer ao outro, ou seja, temos que crer em Jesus ressuscitado. Não é o que Paulo falou? A fim de quê? A fim de que venhamos dar frutos para Deus. Você crê hoje em Cristo ressuscitado? Está em graça? Irmão Cristiano, eu estou em graça, amém. Então, amado, dê frutos para Deus. A obra de Deus está aí. Só que não é frequentar templo. Não é seguir ordenança de homens. É fazer as boas obras que Deus preparou de antemão. Então, ser o sal da terra e ser a luz do mundo, na prática, é você fazer os trabalhos inerentes à obra de Deus, que podem e devem ser exercidos por todos nós. Independentemente, amado, de qualquer coisa, tu tens um chamado a realizar essas obras. Então, vamos dar alguns exemplos do que é ser sal da terra e luz do mundo. Primeiro, é semear a palavra. Acredito que o principal chamado que nós temos e a principal boa obra que podemos fazer é levar a verdade de Cristo para as pessoas. É dizer que Jesus morreu por elas, que já as reconciliou, que elas são abençoadas, que elas não têm que estar atreladas a sistemas religiosos, que elas têm que viver para Deus e somente para Deus, não para a religião. Entende? Isso é o nosso chamado, levar o verdadeiro evangelho, semear a palavra. Amado, mas irmão Cristiano, poxa, eu não sei pregar, eu não tenho o dom que o irmão tem de trazer a palavra, de ensinar. Tudo bem, amado, ninguém é obrigado a ter. Mas você pode sim pegar, por exemplo, um livro nosso e dar para alguém.
né? Pega o link de um livro nosso aqui, lê aqui, é gratuito, pode ler. Pega um vídeo nosso, vamos assistir junto aqui esse estudo. Olha, é uma visão diferente, é da graça. Agora eu estou nessa visão, eu tenho estudado esse evangelho maravilhoso, vem estudar comigo. É semear a palavra, você entende? Para mim, a principal das boas obras é semear a palavra. Marcos 4,14. O que semeia, semeia a palavra. 2 Tessalonicenses 3,1. Finalmente, irmãos, orai por nós. Por que Paulo pediu que a igreja orasse por ele? Olha só. Para que a palavra do Senhor se propague. Olha a oração que Paulo pediu. Orem por nós, queridos, para que nós concluamos o nosso ministério, para que a palavra da graça corra, se propague e seja glorificada. Isso aqui é importante, irmão. É a palavra correr, as pessoas receberem esse conhecimento e glorificarem essa palavra. É o que nós buscamos aqui em nosso ministério ardentemente. Que as pessoas conheçam a graça e glorifiquem a graça. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Maravilha, né? Os tessalonicenses tinham recebido a palavra e glorificaram a palavra. Então Paulo pediu, orem por nós para que essa palavra corra. Tremendo, né? Romanos 10,14. Perguntas retóricas de Paulo. Como, pois, invocarão a quem não creram? Para a pessoa invocar Jesus, ela tem que crer. Jesus ressuscitado. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Amados, vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos que se dizem cristãos nunca ouviram falar de Jesus ressuscitado. Olha que tremendo. Ah, mas como assim, Cristiano? Eu era da igreja X e lá eles falavam que Jesus ressuscitou. Gente, veja bem, uma coisa é você falar que Jesus ressuscitou historicamente, você reconhecer que realmente ele ressuscitou, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pertencer ao outro. É você enxergá-lo como ressuscitado. Por quê? Porque as pessoas na religião, elas dizem que Jesus ressuscitou, mas ainda o enxergam como Nazareno. Percebe isso? Então é mais do que reconhecer a ressurreição dele historicamente. É crer nele como ressuscitado. É o que Paulo está perguntando aqui. Como é que eles vão crer em alguém que não ouviram falar? Gente, 99,999% dos que se dizem cristãos nunca ouviram falar de Jesus ressuscitado. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, crer é o princípio da obra de Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? A maioria aí não ouviu falar de Jesus ressuscitado. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão conhecer Jesus como ressuscitado? Como é que elas vão abandonar o sistema religioso, como é que elas vão deixar de olhar Jesus, segundo a carne como Nazareno, para olhá-lo como ressuscitado, como se ninguém prega essa palavra? Então a palavra tem que ser difundida. Vocês entendem a importância de trabalhos como o nosso? Que é pregar a graça, ensinar o evangelho, sem qualquer tipo de envolvimento com religião, sem compromisso com sistemas, com teologias humanas, com faculdade de teologia, com essas bobagens todas. Amados, nós não temos compromisso com nada disso aqui. Nosso trabalho ministerial tem compromisso zero com qualquer sistema. Entende? Mesmo aquele sistema que se diz da graça, porque todo mundo hoje diz que é da graça. Temos compromisso zero com qualquer convenção humana. O nosso compromisso é agradar a Deus. Agradar a Deus. Não a homens. Tá? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Tem que pregar o evangelho, mas o verdadeiro. O evangelho da cruz. Então, semear a palavra, amado, divulgar o evangelho da graça, é a melhor, mais maravilhosa das obras boas que você pode fazer na vida de alguém. O segundo exemplo, fazer o bem, né? Frutificar em boas obras. Tem que ser feito, porque isso é um reflexo de quem nós somos. Você crê em Jesus ressuscitado e crê, como nós vimos, né? Para darmos frutos para Deus, como nós vimos lá em Romanos 7,4.
Então, é ser luz do mundo e sal da terra. Eu estou mostrando na prática o que significa isso. Primeiro ponto é disseminar a palavra, o verdadeiro evangelho. Segundo ponto, fazer boas obras, fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Observe bem isso. Não vos canseis. Você não pode se cansar. Eu estou cansado de fazer o bem. Não! Na vida do Filho de Deus, do verdadeiro cristão, não existe isso. Eu estou cansado de fazer o bem. Pelo amor de Deus, amado, nunca diga isso na tua vida. Porque se você é filho de Deus, você vai render frutos. É natural do Filho de Deus. Porque o Senhor preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Vejam só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha que coisa tremenda, né? E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha só a oração de Paulo para a igreja, né? Em toda sabedoria e o quê? Inteligência espiritual. Aqui em graça, para a honra e glória do eterno Deus, nós temos inteligência espiritual. Conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo para a glória dele. 10. Para que tudo isso, irmão cristiano? Para que nós temos que ser cheios de conhecimento da vontade de Deus, cheios de toda a sabedoria e inteligência espiritual? Para que possamos andar dignamente diante do Senhor. Percebeu a consequência de você ser cheio de conhecimento, de você ter inteligência espiritual? É você andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo. Agora veja aí, frutificando em toda a boa obra. Lembra-se do que nós lemos lá em Romanos 7,4? Temos que pertencer ao outro, a Jesus ressuscitado, a fim de que frutifiquemos para Deus. É isso aqui. É frutificar em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amados, nós não podemos deixar de crescer no conhecimento de Deus. Temos que estar sempre crescendo. Veja bem, nós entendemos que no paraíso não haverá limitações, porque não teremos a barreira da carne adâmica. Então lá seremos plenos, nosso conhecimento será pleno. Nós cremos assim. Mesmo porque nossa alma vai ser restaurada, então passaremos por uma plena restauração, né, de nossa existência. Então seremos plenos no paraíso. Agora, enquanto estamos nessa vida, nós vamos buscando conhecimento. Entende? É um chamado de Deus. Você acabou de ler comigo. Crescendo no conhecimento de Deus. Enquanto estivermos nessa vida, vamos sempre buscar crescer no conhecimento de Deus para frutificarmos em toda boa obra. Porque o mundo precisa do sal, o mundo precisa do tempero, da luz do mundo. Da luz, né? No caso. O mundo precisa. Só que eu vou repetir. No sistema religioso, o sal é insípido. O sal não tem sabor. É aquele sal vagabundo. Entende? E a luz está debaixo do alqueire, da vasilha. Por isso que o mundo não tem luz. E não é temperado. Então esse papel cabe a nós que estamos em graça. Tremendo, né? Tito 3, 5-8, nova versão internacional. O que é a obra de Deus, amado? A obra de Deus é isso aqui. É isso que nós estamos vendo aqui. O princípio é crer, como nós vimos. É o princípio da obra. Então, crer em Jesus ressuscitado é o princípio. E aí é ser luz do mundo e sal da terra. O que significa isso na prática? É o que nós estamos vendo aqui. Primeiro, semear a palavra. Fazer o bem. Fazer boas obras. Coisas boas. Tito 3, do 5-8. 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele, o Senhor, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. 7. Ele o fez. Por que Jesus fez isso? Nos salvou, derramou o seu Espírito, no caso, para aqueles irmãos, né, que viveram a transição na igreja primitiva, eles receberam esse derramamento do Espírito. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Tá? Irmão Cristiano,
Como assim já nascemos com o Espírito Santo? Eu vou deixar um estudo aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Se você não entende bem isso, vou deixar um link aí da nossa visão em relação ao Espírito Santo. Por que nós defendemos que nós já nascemos com ele neste mundo? Tá aí, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Um estudo sobre isso. Então, por que Jesus fez tudo isso? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Observe a palavra esperança. Aqui eles ainda estavam em esperança. Eles ainda não tinham conquistado a vida eterna ainda. Olha que coisa tremenda. Que isso, irmão Cristiano? Nós temos um estudo recente aí. Vou deixar também embaixo do vídeo no YouTube, para você entender essa questão da esperança. Tá? Por que Paulo fala em esperança? Paulo fala, em esperança fomos salvos. Eles estavam num período de transição. Então a morte ainda estava em vigor. Por isso que ele fala esperança da vida eterna. Nós hoje já vivemos toda a promessa da vida eterna. A vida eterna já foi liberada. Já fomos revestidos de vida eterna. Então nós hoje em dia não estamos mais em esperança. Eu vou deixar um estudo aí sobre isso. 8. Agora veja o 8. O 8 que é o ponto aqui. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Paulo falando para Tito. Para que os que creem em Deus, olha só, amados, se empenhem na prática de boas obras. Pegou? Olha só. Os que creem em Deus, os que creem em Jesus Cristo ressuscitado, na graça, obviamente, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas, olha só, são excelentes e úteis aos homens. Ou seja, são coisas excelentes para a sociedade. A sociedade, o nosso chamado como filhos de Deus, eleitos, salvos na mente pelo Evangelho, nós que cremos no Cristo ressuscitado, percebe? É um chamado a se empenhar em boas obras. Que o mundo precisa. São coisas excelentes e úteis aos homens. Ou seja, à sociedade que nos cerca. Amado, você está entendendo o que é obra de Deus? Não é bem diferente do que você ouviu falar no sistema? Pensa bem. Eu sempre ouvi no sistema que a obra de Deus era ir para a igreja, que no caso, entre aspas, é o templo, né? Então era frequentar o templo de pedra, ter uma carteirinha de membro, né? Confessar o pecado, passar um óleo, fazer jejum, faz campanha, come santa ceia, faz isso, faz aquilo. Todo aquele desempenho religioso. De vez em quando se falava em fazer uma boa obra. Isso era uma coisa rara até de se falar, pelo menos nos sistemas que eu pertencia era. A preocupação deles era principalmente com o desempenho religioso. E o principal era frequentar o templo de pedra. Isso era o principal. O principal da obra de Deus era isso para eles. E eu pergunto, o que a Bíblia fala sobre isso, amado? Em algum momento você viu aqui a palavra do Senhor falar que a obra de Deus é desempenho religioso? A obra de Deus é crer em Jesus, no nosso contexto, Jesus ressuscitado, que é o princípio da obra de Deus. E depois é o quê? Frutificar em boas obras. Isso é a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Faça boas obras. Frutifique com boas obras. É o recado de Paulo aqui, para Tito, para que Tito passasse para a igreja. É isso, a obra de Deus é isso, é simplesmente isso. Não tem nada a ver com religião, com templo, com cerimônia, nada a ver. É ser luz do mundo e sal da terra. É levar a palavra para as pessoas, é frutificar em boas obras, fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Os que creem, ô Tito, tem que se empenhar na prática de boas obras. Isso é obra de Deus. Não é frequentar templo e ser religioso. Terceiro exemplo, amar o próximo. Amar as pessoas. É tão difícil ver o amor hoje em dia, né? Aliás, é sempre difícil ver o amor. Não é só hoje em dia. Sempre foi assim. Por causa da natureza humana. Então o mundo precisa muito do amor de Cristo. Mas quem está no meio da religião não tem capacidade de ser esse sal e essa luz que o mundo precisa. Romanos 13, 8 e 9. A ninguém devais coisa alguma,
a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Muitos ali na época de Paulo estavam preocupados, especialmente os judeus, né? Eles criam em Jesus, mas viviam preocupados com as obras da lei. Aí Paulo falou, olha, quem ama cumpriu a lei, gente. Tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Percebeu o que é a obra de Deus? Obra de Deus não é frequentar templos de pedras. Não é alugar salão, vou alugar um salão, fazer aqui um negócio. Isso não é obra de Deus. Entende? Obra de Deus não é, vou fazer um jejum aqui para me santificar, vou ficar de joelho no pó. Veja, não estou dizendo que é errado você orar de joelho, mano. Você ora como você quiser. Entende? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo do sacrifício. De ficar horas e horas lambendo o pó da terra, como se diz, né? Colocando a cabeça no chão e levanta e ora. Religioso é assim, né? E, às vezes o cara não tem o que orar, mas ele fica de joelho na vigília, por exemplo, só para dizer que está de joelho, que está orando. Olha, observe isso, amado. Eu fazia no meio do sistema muita vigília. Essa coisa de passar a madrugada, né? Amado, a gente não tinha o que orar, não tinha o que fazer, não tinha o que falar. O pastor só falava assim, ó, fica de joelho aí, irmão, vamos orar. Eu ficava, amado, horas e horas de joelho, o joelho doendo, não tinha que orar, não tinha que falar, mas eu estava ali cumprindo. Não, o pastor falou que tem que ficar de joelho, eu vou ficar. Você entende essas bobagens religiosas? Isso não é obra de Deus, não, amado. Isso é besteira. A obra de Deus é isso aqui, é amar o próximo, fazer o bem, frutificar em boas obras, porque a sociedade precisa, amado, não é ficar em quatro paredes. Ah, eu estou em quatro paredes aqui, estou fazendo a obra de Deus no templo. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Até você que está em graça e vive endeusando o templo. Tem gente que está na graça, tudo é templo. Não, o templo. Para com isso, amado. Vamos sair. O mundo precisa que nós saiamos das quatro paredes para influenciar o mundo, para temperar, para ser o sal da terra. O mundo precisa de sair. Ah, irmão Cristiano, você é contra se reunir? Evidentemente que não, amado. Você tem condições de se reunir na sua casa? Não é alugar templo, não é comprar prédio, esquece isso. Tem condição de se reunir na sua casa? Tem alguns irmãos que querem? Faz a reunião, amado. Isso não está errado, não. Pode fazer. Agora entenda que a obra de Deus é fora disso. Você pode se reunir, você pode estudar com os irmãos, é saudável, é gostoso, ter comunhão, não tem problema, faz um evento, junta os irmãos, glória a Deus. Mas, amado, é fora que se faz a obra de Deus, entende? É fora. É fazer o bem, é amar o próximo, enfim, levar a palavra para as pessoas. É o mundo que precisa da obra de Deus. A obra de Deus não é ficar fazendo coisa religiosa dentro de templo. Vou encerrar com Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, tudo, absolutamente tudo, olha só, fazei-o de todo o coração. Pegou? De todo o teu coração, irmão. Vai fazer o bem, amado, de todo o coração. Vai ajudar alguém? Faça de todo o coração. Vai ser útil à sociedade? Faça de todo o coração. Vai levar a palavra? Vai com o coração pleno que está levando a palavra, com alegria, com entusiasmo de estar levando a verdade para as pessoas. Isso é obra de Deus, sabe? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Não estamos aqui para servir a homens. Não estamos aqui para servir a sistemas religiosos, a servir em convenções criadas por homens. Não. Estamos aqui para servir ao Altíssimo. Estamos aqui para servir ao Criador de todas as coisas. E o que o Criador de todas as coisas quer de nós? Que frequentemos templos de pedra? Não. Que tenhamos desempenhos religiosos? Não. Ele quer que façamos o bem. Ele quer que sejamos o sal da terra, a luz do mundo, amar o próximo, sermos pessoas boas, pessoas que transformam vidas, pessoas que estão na sociedade. Como Paulo falou, isso é proveitoso e útil aos homens, ou seja, à sociedade. Esta é a verdadeira obra de Deus. Então a façamos.
Façamos essa verdadeira obra que o Senhor preparou para nós de antemão. E como nós acabamos de ler, façamos de todo o nosso coração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.